Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que vocês vão acessar o conteúdo desse material, não é? Hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre um tema evangélico à luz do Espiritismo, e hoje o que está reservado como assunto para nós é a relação entre Jesus e o seu precursor, que nós conhecemos como João Batista. Consultando os textos bíblicos, nós vemos aí uma série de informações interessantes que é possível resgatar agora nesse momento de pequeno estudo. Jesus era, como se diz, um primo ou um parente de Jesus, né? João Batista, aliás, era primo ou parente de Jesus. E as suas mães, né? A mãe de João, que era Isabel, e a mãe de Jesus, que era Maria, eram pessoas próximas da mesma família. Em algumas traduções, elas parecem como primas, em outras como parentas. A palavra que as descreve com mais frequência no original é próximas, amigas ou familiares, né? E quando o anjo vem e anuncia a Maria que ela será mãe, mesmo que ela não tenha ainda conhecido o homem, né? Ela diz, mas como isso será possível? E ele diz a ela, a sua prima Isabel também está esperando um filho e ele também é fruto de uma intervenção maior, uma intervenção espiritual, porque ela já era idosa e concebeu. Então, quando Maria recebe a missão de se tornar aquela que seria conhecida como a mãe de Jesus, ela também recebe do mesmo anjo que anunciou a vinda de Jesus fisicamente por meio dela, a notícia de que Isabel, que já era idosa, estava grávida. Ela, então, alguns dias depois da visita do anjo e da aceitação dessa missão, ela vai em visita à prima. E quando ela chega até essa casa, assim que a voz dela chega até Isabel, que estava sentada, bordando ou fiando, né, de acordo com os relatos, diz Isabel que o menino se mexeu dentro dela com muita alegria. Então, as grandes almas, ou as almas muito comprometidas, elas se reconhecem entre si. E isso provoca até mesmo reações físicas, como no caso de Isabel. É muito comum, quando nós encontramos um grande afeto ou um grande desafeto do passado, nós sentirmos ou uma grande felicidade, uma grande alegria que nós não sabemos de onde vem, ou então um grande incômodo. Isso já aconteceu comigo em ambas as situações, né? E várias vezes. Com certeza já ocorreu com vocês também. E quando Isabel sente aquilo, ela louva Maria. Ela reconhece nela uma alma com uma missão e no menino que ela esperava também um grande papel no mundo, porque ela diz que é um menino, né? E Isabel e Maria ficam juntas por mais ou menos 3 meses. Isabel já estava grávida há mais tempo, né? 4 ou 5 meses, quando ela tem esse encontro com Maria, que há dias estava já nessa situação de esperar Jesus como mãe. E ela então conversa muito com Maria, troca lá as ideias, né, das mulheres que estão nessa situação de gravidez, e uma auxilia a outra naquilo que pode. 3 meses depois, Maria volta para casa e continua o seu trabalho, né, de aguardar Jesus. Outra coisa importante que cerca a chegada de João Batista é o fato de o seu pai, Zacarias, ter sido também visitado por um anjo e ter ficado mudo
desde o momento da anunciação da chegada do seu filho temporão, né, fora de época. E ele emudeceu e isso ficou muito marcado, né, nos vizinhos, nos parentes, nos amigos, nos religiosos que eram seus colegas, porque ele era sacerdote no templo. E quando foi feita, né, ao 8º dia de nascimento do menino, a cerimônia da circuncisão, era para escolher o nome e todo mundo esperava que o nome fosse o nome do pai, em homenagem, principalmente por causa da idade dele, né, já tendo um filho tão mais velho. Mas o nome deveria ser João, como já estava em profecias anteriores, que o precursor de Jesus teria um nome diferente da sua família. Então, quando dizem que o nome vai ser Zacarias, a mãe do menino, que é Isabel, ela diz que não, que o nome seria João. E todo mundo vai consultar o pai, mas ele está mudo, ele não consegue falar. E na hora em que ele escreve que o filho se chamará realmente João, a voz volta, depois de todos aqueles meses sem conseguir falar, e todo mundo se admira. Então, para ser reconhecido como precursor de Jesus, João Batista também deveria ser envolvido, né, nessa aura de mistério, de milagres, como era o conceito, né, na época. Conta-se no texto bíblico, principalmente no de Lucas, que é coletado a partir das memórias de Maria, né? Esse evangelista teve como consulente, como fonte, as memórias de Maria, diretamente dela. Nós temos aí um relato de que os dois cresceram muito juntos, né? Como meninos, brincando, fazendo as coisas próprias da infância da época. Depois cessam os relatos e só aparece Jesus aos 12 anos, na frente dos discípulos e dos sacerdotes do grande templo, ensinando coisas que os meninos da época deveriam aprender, né? De João não se fala muito mais, a não ser que ele havia se tornado a voz que clama no deserto. E as biografias históricas desse personagem mostram que ele foi um grande líder popular. Ele estava ali tentando resgatar a retidão do povo hebreu, a fidelidade do povo hebreu aos ensinamentos religiosos da sua classe. Por quê? Eles estavam vivendo em cativeiro, aprisionados pelos romanos, expostos aos costumes politeístas, e de uma certa forma isso já estava contaminando completamente a cultura e o modo de agir, de se comportar. João então vem para mostrar que não era assim que o povo hebreu deveria se comportar e que além do que ele estava dizendo viria um complemento, né? Ele então inicia um processo que é o de imergir a pessoa na água quando ela concordava em mudar de vida e fazer um acordo de transformação íntima. E isso passou a se chamar o batismo das águas. Então não bastava simplesmente receber a água na pia batismal, tinha que se imergir dentro das águas do rio, sair completamente molhado para que isso significasse uma nova etapa da sua vida. E João ainda dizia: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará com fogo sagrado. Então é como se diz, eu estou preparando a coisa que é só simbólica, mas quando vier aquele que eu precedo, ele vai conseguir fazer com vocês muito mais do que eu estou propondo agora. E vale a pena chamar a atenção que tanto Jesus quanto João eram muito jovens. Jesus morreu, como se diz, né, na linguagem popular, morreu
encerrou a sua missão no corpo que ele trazia aos 33 anos, né? E João morreu um pouco mais cedo e um pouco mais jovem, que a diferença entre eles eram meses, né? Nós vemos aí dois jovens que vieram, transformaram o mundo e foram torturados e foram mortos, porque quando chega a renovação e quem traz esse apelo à renovação, essas pessoas nem sempre são compreendidas e muitas vezes são rechaçadas violentamente. Por quê? Porque o anúncio das coisas novas nos incomoda. Então, Jesus e o seu precursor foram jovens adultos, né, que vieram com uma missão, e muitas vezes nos filmes se mostra João já com uma feição mais idosa, né? É como se ele fosse um homem já mais velho. E não, a diferença entre ele e Jesus era de meses, e eles morreram basicamente na mesma idade. De formas diferentes, mas tiveram o mesmo fim, e por conta mais ou menos das mesmas coisas, né? As intrigas de poder, as reações populares e políticas, as críticas que eles faziam ao modo como o povo vivia na época, o que não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Eles criticavam abertamente a corrupção, a falta de senso moral, que estava muito enfraquecido naqueles dias de poderio romano e de perda gradativa da cultura de comportamento do povo hebreu, e a busca pelo poder o tempo todo, né? Quando a gente observa o que Jesus disse depois de João, que ele diz: meu reino não é deste mundo, não procureis a felicidade na terra, porque ela não existe. E vem o Evangelho segundo o Espiritismo e nos diz que a única felicidade que é possível na terra é a da consciência tranquila. Muita gente não tinha consciência tranquila na época de Jesus e na época de João. E hoje, né? Quantas pessoas podem dizer: eu tenho a consciência tranquila? João veio então anunciando que todas aquelas profecias que haviam sido feitas a respeito de um Messias que viria salvar a todos, né, das iniquidades, já havia chegado o momento de ela se cumprir. E quando ele faz esse anúncio, nós temos aí um resgate de centenas de anos, porque as profecias tinham sido feitas 600, 500, 400 anos, 300 anos diferentes. Cada geração de profetas falou da mesma coisa, em linguagem diferente. Mas as profecias todas se confirmavam umas às outras. E quando João Batista vem e diz: é ele, o Messias não vai chegar, ele já chegou. É como se ele estivesse trazendo de volta os ensinamentos ancestrais e colocando na frente do presente, porque a profecia sempre vem do passado, prevendo um futuro. Mas é muito difícil nós reconhecermos que esse futuro já chegou e que a profecia está se cumprindo na nossa frente. Parece até meio assustador, né? Porque nós também estamos vivendo tempos proféticos e estamos vivendo coisas que foram previstas no passado com relação a um futuro, e muitos de nós nos recusamos a ver que esse futuro também já chegou, que o tempo é agora, que não dá mais para esperar, porque o batismo das águas já foi feito e agora nós estamos bem na época do batismo de fogo. Por quê? Porque o fogo é transformação. Ele destrói o antigo, colocando numa metáfora de vegetação, por exemplo, ele destrói a vegetação antiga e aguarda para que uma chuva ou o próprio movimento da terra faça eclodir as novas plantas, as novas espécies que estão ali, né? Então, o que Jesus veio fazer logo após João foi complementar
o trabalho dele como o Batista, né? Porque na realidade o nome dele não era João Batista, era João ben Zacarias, porque ele era João, filho de Zacarias. Batista era um codinome, né? João o Batista, ou aquele que batizava. E depois a gente aboliu o e virou João Batista, né? Que é o nome próprio de muitos homens hoje em dia, e muitos meninos ainda nascem e recebem esse nome em homenagem a ele. Quando ele batizava, o que ele estava propondo era uma renovação interna, um modo de se comportar e de viver de outra forma, para que as pessoas pudessem ter novos horizontes de realização e encontros consigo mesmos. E ele foi preso, ele foi torturado e foi decapitado em nome das intrigas políticas e religiosas da época. E eu não duvido que isso ocorreria de novo se ele renascesse agora e viesse fazer mais ou menos o mesmo trabalho que ele havia feito antes. Quando Jesus aprofunda esse batismo de água e recorre à transformação interna, trazendo todos os ensinamentos que contrapunham e complementavam os ensinamentos anteriores da lei mosaica e judia de uma forma geral, o que ele estava fazendo chegou a hora de você assumir quem é, o que é diante do universo, diante do Pai Celestial, não diante de mim. E isso é assustador. Muita gente me diz ainda que os conhecimentos da doutrina espírita são muito profundos, pedem muito trabalho para serem seguidos e as pessoas não querem essa responsabilidade. Mas, depois que nós já entramos em contato com eles, não há como mudar mais, a responsabilidade já é nossa, de qualquer forma. E quando Pilatos prende Jesus, assim como Herodes havia prendido João o Batista, ali nós temos o poder político e religioso unidos na mesma pessoa, para decidir a sorte de alguém que vinha trazer a renovação ao mundo, cada um da sua maneira. E ambos decidem-se por seguir a vertente do poder da época e torturar e sacrificar os dois. Então, o precursor, ele é com certeza um espírito superior, porque para amparar a missão de Jesus na Terra, houve um grande concerto de grandes almas que se uniram para criar o contexto no qual a missão de Jesus seria realizada. E não há como separar um do outro, porque a missão de Jesus foi orquestrada por ele mesmo, né? Do plano espiritual, escolhendo quem viria, quando viria, o que diria. E isso tudo foi preparado durante séculos até ele chegar aqui e coroar com a sua presença luminosa aquele momento de desenvolvimento do nosso planeta. O fato de eles terem nascido na mesma família também é um requisito profético, porque nas profecias se dizia que o Messias e os seus apoiadores seriam da casa de Davi, que era a tribo na qual nasceram ambos. Quando nós observamos hoje quantos precursores nós já tivemos dos momentos que nós estamos vivendo agora, quantas pessoas já vieram dizer que nós passaríamos por grandes problemas, que a humanidade estava chegando em um novo ciclo evolutivo, que nós precisaríamos nos renovar intimamente para conseguir acompanhar esse novo momento de evolução terrena. Quantos livros nós já lemos a respeito, quantos filmes já foram realizados e nós já assistimos coletivamente até o mundo inteiro juntos. Quantos profetas da ciência já nos falaram a respeito dos grandes cataclismos, das confusões climáticas e ecológicas,
planetárias que nós estamos passando agora e não foram escutados. Nós temos um histórico como humanidade de não ouvir a quem está nos dizendo a verdade. Eu espero que desta vez, depois de tantos movimentos que já foram feitos em prol da nossa evolução individual e coletiva, nós consigamos realmente nos posicionar de uma forma diferente diante deste novo momento que o nosso planeta está vivendo e que nós consigamos perceber que a missão de João o Batista, de Jesus, que continua como governador do planeta, nos auxiliando em todos esses momentos de transição, ela, para ser completa, precisa tomar os nossos corações e as nossas mentes. Por quê? Não é só João o Batista que é próximo de Jesus ou parente de Jesus. Todos nós, diante de Deus, somos irmãos. E Ele, como nosso irmão mais velho, nosso grande amigo, nosso protetor e nosso guia, está nos dizendo mais uma vez: o batismo das águas já foi feito. Agora é necessário que o batismo de fogo da transformação chegue até a sua alma. Vamos então ouvir tanto as palavras de João, que era conhecido como a voz que clama no deserto. Por quê? Porque a humanidade simplesmente parece um deserto quando se trata de ouvir as boas coisas. A gente acolhe com muita facilidade os maus convites e hesita muito na hora de fazer aquilo que vai nos levar adiante. E existem muitas vozes ainda clamando no deserto das nossas almas e no deserto das nossas mentes. Vamos ouvi-las para que o nosso próximo ciclo evolutivo possa ser menos dolorido, menos sofrido do que já foi até agora. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.